Oiê, eu sou Ana Raquel, embaixadora das linhas correntes, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo chapeuzinho infantil de ursinho. Vou estar utilizando o fio Amigo Love nessas 5 cores, tá bom? Preto, azul, marrom, vinho e branco. A numeração vou deixar na legenda. E vou estar precisando de uma fita métrica, agulha tapeçaria, tesoura, agulha 3 milímetros de cabo de bambu, marcador, cola de silicone ou uma cola quente. E um olhinho com trava de segurança, número 12. Vou começar meu trabalho pela base, tá bom? E vou utilizar o fio duplo para todo o meu chapéu. Em algumas partes eu vou colocar apenas um fio, mas na base do chapéu será com o fio duplo. Você pode fazer também com apenas um fio, tranquilamente. É só se atentar a todos os centímetros que eu vou falar ao decorrer da aula, tá? Então, você pode fazer tranquilamente com fio ou com 2 fios, como eu estou fazendo aqui nessa aula. Então, vou iniciar com o anel mágico, subindo 2 correntinhas. E dentro do anel mágico, eu vou colocar 7 pontos baixos, tá bom? Ficando dessa forma. Agora, é só fechar esse anel mágico, fecho bem. E esse fio eu coloco para trás e depois dou acabamento nele, tá? Essa é a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer ela toda de aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, formando um aumento. E agora, como eu vou trabalhar em carreiras circulares, é legal que você tenha um marcador para poder marcar o início e o fim de cada carreira, tá bom? Então, antes desse aumento, eu coloco o meu marcador, porque esse aumento é o nosso primeiro ponto da nossa carreira 2, tá? E agora, eu vou seguir trabalhando um aumento para cada pontinho de base, tá? Fazendo no total 7 aumentos, ficando com 14 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente, e agora nossa carreira 3, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Até chegar no marcador. Um ponto baixo e no próximo um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 21 pontos baixos. E olha só como vai ficar com a carreira pronta, tá? Agora, eu tiro o marcador e vou soltar um pouquinho esse fio para poder dar o acabamento nessa parte do anel mágico que eu deixei. Então, o primeiro passo é apertar bem, tá bom? E agora, com a agulha de tapeçaria, você vai passar por alguns pontinhos baixos aqui de base, tá bom? Para poder esconder e prender esse fio, tá? Dessa forma, olha só. Passei a agulha, agora é só puxar, prendo bem e já posso cortar o excesso do fio. E agora eu volto trabalhando nossa próxima carreira. Então, eu faço um ponto baixo, coloco o marcador para iniciar a nossa carreira, tá? Sempre antes desse ponto. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos e no próximo um aumento, tá? Essa carreira é a carreira 4, tá bom? Então, você vai fazer isso por toda a volta. 2 pontos baixos e na próxima um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 28 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Não tem segredo, é só fazer 3 pontos baixos sozinho e no próximo um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 35 pontos baixos. Finalizei minha carreira, olha só como ficou. Já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, na nossa próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? 4 pontos baixos, um em cada pontinho de base, e no próximo, um aumento. Então, eu vou ficar no total de 42 pontos baixos. Então, é só seguir trabalhando dessa forma até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, já posso tirar ele, faço um ponto baixo para iniciar nossa próxima carreira. E agora, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Para cada pontinho de base, você faz um, ficando 5 pontos. Tá bom? Meu marcador caiu aqui, mas é só contar e colocar nas 5 antes. E agora, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma até chegar lá no marcador. 5 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 49 pontos baixos.
Finalizei minha carreira, olha só como ficou. Agora já posso tirar meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a nossa carreira, coloco o marcador novamente e agora eu vou começar a carreira fazendo 6 pontos baixos e um aumento, tá? Essa é a nossa carreira 8, nossa última carreirinha de aumento da nossa base, tá? Então, você vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta até chegar no final. Nessa carreira, eu vou ficar com 56 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Agora, eu solto o meu fio e vou colocar aqui na mesa para mostrar a vocês em centímetros, tá bom? Então, para o tamanho 1 ano, que é o tamanho que estamos fazendo na aula, eu vou precisar de 11 centímetros de base, tá certo? Para um tamanho de 1 a 3 anos, eu vou precisar de 13 centímetros, vou deixar aqui a tabela para vocês. Para o tamanho de 3 a 5 anos, 15 centímetros, tá bom? E para um tamanho adulto, caso você esteja fazendo, você vai precisar de 17 centímetros ao total. Com nossa base pronta, eu vou voltar a trabalhar e descer esse chapéu, tá? Então, eu coloco o fio na agulha, solto o meu marcador e vou subir 2 correntinhas, tá? Após fazer essas 2 correntinhas, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto alto para cada pontinho de base, tá bom? Para cada ponto baixo de base, até chegar lá no final. Não tem segredo, é só seguir fazendo ponto alto por cima de ponto baixo, até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, olha só como ficou. E aqui tá as 2 correntinhas, tá bom? E aqui eu vou pegar o meu fio e vou contar de cima para baixo, na segunda correntinha, prender com ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir 3 correntinhas, laço minha agulha e vou voltar trabalhando ponto alto por cima de ponto alto, tá? Sem aumento, sem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Então, você vai seguir trabalhando dessa forma até chegar lá no final da nossa carreira. Cheguei aqui no final, olha só como ficou. Aqui tá faltando um ponto, então eu vou fazer mais um ponto alto, tá? E vou contar de baixo para cima, na terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo, dessa forma. E agora, eu vou seguir trabalhando a mesma coisa, tá? Subo 3 correntinhas e vou seguir trabalhando ponto sobre ponto de ponto alto, tá bom? Então, não tem segredo, é só seguir trabalhando dessa forma. E eu vou estar fazendo, para o tamanho 1 ano, 6 carreiras, tá? Então, eu vou fazer minhas carreiras, vou subir meu trabalho e volto mostrando para vocês. Finalizei minhas carreiras, olha só como ficou. Agora, eu prendo aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, solto o meu fio e agora eu vou medir em centímetros para você ver como funciona, tá bom? Então, eu pego minha fita métrica e para o tamanho 1 ano, que é o tamanho que eu estou fazendo, vai ficar em torno de 7 a 8 centímetros de altura, tá bom? Para os outros tamanhos, vou deixar a tabela aqui para vocês, tá? Do tamanho 1 ano a 3 anos, de 3 a 5 anos e o tamanho adulto. Agora, eu vou continuar nosso trabalho fazendo a aba. Então, vou subir 2 correntinhas e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Essa correntinha conta como um ponto baixo, tá? Então, aqui temos 2 pontos. E no próximo, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Então, toda a carreira vai ser trabalhada dessa forma. 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, olha só como ficou. Agora, eu já posso prender aqui na minha última correntinha, contando sempre de baixo para cima, com ponto baixíssimo, tá? Prendi, agora eu vou fazer o seguinte, vou soltar um pouquinho meu fio e vou cortar ele, tá? Vou começar a fazer minha troca de cor. Então, eu puxo dessa forma e ele vai ficar bem presinho. Esse fio eu deixo nessa posição mesmo, tá bom? E agora eu volto trabalhando com a cor da sua preferência. No meu caso, eu vou estar utilizando a cor azul. Então, vou pegar meu fio, vou fazer um nozinho corrediço. Dessa forma. Vou colocar aqui e vou pegar abaixo desse fio, tá? Pode ser em qualquer pontinho aqui de base, tá bom? Então, eu passo essa alcinha. Vou subir 2 correntinhas, certo? Prendendo esse fio e vou fazer
ponto baixo por toda a volta, tá? Aqui eu já vou pegando o fio para dar acabamento. Se você percebeu, eu já tô fazendo por cima desse fio azul, porque aí a gente já pode cortar o excesso, tá bom? Então, aqui, ó, tá o fio azul. Eu posso cortar ele e vou cortar também o fio marrom, tá? Olha só, aqui já vai dando acabamento. E agora é só fazer por toda a volta uma carreirinha reta de ponto baixo, tá? Apenas ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, olha só, finalizei toda a carreira, vai ficando dessa forma. E agora aqui na correntinha, na segunda correntinha de baixo para cima, eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma, corto o meu fio e vou fazer minha troca de cor novamente. Então, eu solto ele, puxo para prender bem e deixo esse fio na lateral dessa forma. E agora, com o fio vinho, vou fazer o mesmo processo. Dou um nozinho corrediço no início do nosso fio e vou puxar, prendendo esse fio azul e o fio vinho para dar acabamento, tá? Então, coloco um para cada lado e vou fazendo minha carreira de ponto baixo em cima deles. Na carreira vinho, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? Porque eu quero que essa aba fique um pouquinho mais aberta, então eu vou seguir fazendo aumento. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta até chegar lá no final. A sobra dos fios, você vai fazer o seguinte, vai cortar da mesma forma que você fez na cor marrom para a cor azul, tá? Então, é só cortar o excesso. Finalizei minha carreira, olha só como ficou. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha na cor vinho, tá? Então, prendo aqui na última correntinha com ponto baixíssimo. E agora, eu vou pegar apenas as alcinhas de trás do nosso ponto baixo e vou seguir fazendo uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Ele vai ficar essas duas alcinhas aqui. Então, é só seguir trabalhando dessa forma até lá no final. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, pegando a alcinha de trás do nosso ponto baixo. Finalizei minha carreira, faço um ponto baixíssimo, tá? Solto o meu fio e já posso cortar. Depois que eu cortei esse fio, eu vou puxar essa alcinha para prender bem. E agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria, tá bom? Vou passar nesse fio e agora eu vou dar o acabamento. Então, eu passo essa agulha, levando esse fio para a parte de dentro do nosso chapéu, tá? Vou prender em alguma alcinha, lembrando que se você está arrematando com fio vinho, é legal que você dê o acabamento na cor vinho, tá? Esses detalhes faz total diferença. Então, depois que você prendeu, dê um nozinho, você vai passar por baixo de alguns pontinhos baixos na cor vinho, tá? Puxo esse fio e corto. E a base do seu chapeuzinho está prontinha. Para a orelhinha, você vai trabalhar apenas com o fio, tá bom? Então, você vai fazer o anel mágico e vai subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? E agora, dentro desse anel mágico, eu vou colocar mais 9 pontos altos, tá? Ficando no total de 10 pontos altos. Ficando dessa forma. Agora, eu puxo, fechando esse anel mágico, esse fio eu deixo para trás, tá? E agora, eu vou girar a minha orelhinha e vou voltar fazendo uma carreirinha de ponto baixo, tá? Sem aumento, sem diminuição. Apenas ponto sobre ponto. Para cada pontinho de base, um ponto baixo. E vou seguir até chegar lá no final. Vou fazer junto com vocês, porque já é rapidinho e já estou finalizando. Cheguei aqui no último, olha só como vai ficar. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Puxo o meu fio e corto com o fio longo para poder fazer a costura, tá bom? Então, você deixa uma sobrinha maior, vai puxar esse fio e vai apertar prendendo. Esse fio do anel mágico, você vai arrematar ele normalmente, tá? Com a agulha de tapeçaria. E o fio maior, você vai deixar para a costura. Ficando dessa forma a orelhinha, tá? Então, você vai precisar fazer duas da mesma forma e deixando esse fio longo para poder fazer a costura. Agora, vou estar fazendo o focinho com fio também, tá bom? Então, faço o anel mágico, vou subir 2 correntinhas, tá certo? E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Fecho o meu anel mágico e deixo esse fio para a parte de trás, tá bom? A segunda carreira, eu vou fazer toda de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos nessa carreira. Segunda carreira finalizada,
e vou iniciar a terceira fazendo um ponto baixo e um aumento, e vou seguir trabalhando por toda a volta essa sequência. Um ponto baixo e um aumento até chegar lá no final, tá? Vou ficar com 18 pontos. Com nossa carreira 3 finalizada, a carreira 4 é só uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá? É só fazer ponto sobre ponto até chegar lá no final com 18 pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, tá? Para poder prender esse fio, solto e já posso cortar o excesso. Puxo esse fio, aperto bem e levo ele lá para trás, tá? Pegando no mesmo ponto que a gente fez aqui o nosso último ponto baixíssimo, tá bom? E aqui você vai ver que ficou a alcinha do anel mágico e a alcinha que eu acabei de cortar. Agora é só dar um nozinho para prender bem esses dois fios. Corto aqui o excesso, tá bom? E já vai ficar prontinha a nossa base do nosso focinho. Agora, com a agulha de tapeçaria e com o fio preto, eu vou fazer o bordado, tá? Então, aqui tá o nosso focinho, nossa base, e aqui tá o anel mágico. Na carreira acima da carreira do anel mágico, eu vou passar meu fio e vou deixar uma pontinha e vou segurar, tá? E aqui a última carreira tá no pezinho da nossa última carreira, no pezinho do ponto baixo, eu vou passar minha agulha formando esse pontinho, tá? De distância entre um pontinho e outro, eu vou contar 6 pontinhos, tá? E vou passar minha agulha de baixo para cima e vou formar um V, tá? Quando você estiver fazendo, você vai perceber que vai formar um Vzinho, olha só. Com esse Vzinho pronto, agora eu vou começar a preencher. Então, para cada pontinho desse que eu pulei de distância, eu vou voltar fazendo uma costurinha, tá? Passo de baixo para cima, dessa forma, e sempre coloco no mesmo pontinho aqui na parte de baixo, tá? Na pontinha do V. Então, vou pegando um pontinho de um lado, um pontinho do outro, até preencher por completo esse V, tá? Então, aqui, esse bordadinho, dá pra você utilizar em outras peças também, tá? Não só nesse chapeuzinho. Então, dá pra fazer amigurumi também com essa técnica do bordado, tá bom? Então, olha só, peguei todos os pontinhos. Caso eu veja que tá um pouquinho mais espaçado, não tem problema. Você vai voltar preenchendo mais uma vez aqui por alguns pontinhos, tá? Então, eu peguei o primeiro, vou pegar mais um, tá? Vi que tá ainda não está do jeito que eu quero, volto e vou costurando, né? Vou fazendo esse bordado. Não tem segredo, tá? É só ir fazendo esse movimento de costura. Depois que eu preenchi por completo, eu vou fazer algumas voltinhas pegando aqui na parte de cima. Então, eu coloco no primeiro ponto e no último ponto e vou dar algumas voltinhas. Olha só. E vou arrumando. Passei 2 vezes, vou passar mais uma. Mas a quantidade vai depender do fio que você está utilizando também, tá? Caso você esteja utilizando o fio mais fino, você dá mais voltas, tá bom? Olha só. Feito o focinho, eu vou fazer uma linha reta. Então, aqui, ó, aqui tá o anel mágico. E abaixo do anel mágico, eu vou colocar minha agulha e vou levar lá para o primeiro pontinho, onde eu comecei a fazer o bordado, tá? A pontinha do V. E vai ficar dessa forma. Agora, eu coloco a minha peça do lado de trás e vou dar nozinho. Lembra que eu deixei essa pontinha do início do bordado? Então, aqui eu vou dar alguns nozinhos para prender bem esse fio, tá bom? Dessa forma, olha só. Dei um nozinho, vou dar mais um nozinho. E agora é só cortar o excesso. E ficou prontinho o nosso focinho. Agora, eu vou começar a montar o meu chapeuzinho. Primeiro passo, eu vou amassar ele dessa forma, para poder centralizar melhor as orelhinhas, tá? Então, com essa parte amassadinha, eu vou pegar uma orelhinha, certo? Passo na agulha tapeçaria e vou colocar nessa posição. Aqui tá o anel mágico e aqui tá a segunda carreira, tá? Primeira carreira do anel mágico e na segunda carreira da base. E vou fazer uma costurinha simples, pegando um pontinho da orelhinha e um pontinho do chapéu, tá? Não tem segredo. É só pegar um pontinho de cada parte e ir costurando aqui toda a lateral. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou passar minha agulha, vou deixar uma alcinha e passo a agulha por baixo, tá? E aperto bem, tá bom? Prendi bem essa orelhinha, agora, caso eu queira, eu posso dar mais um nozinho, vou dar um nozinho a mais pra ficar bem firme, tá?
E agora é só passar esse fio por baixo de alguns pontinhos baixos de base. Olha só. Passo minha agulha dessa forma, puxo, aperto bem e aqui é só cortar o excesso do fio, tá? Dessa forma. E nossa orelhinha vai ficar assim, tá bom? Então, agora é só você colocar a outra orelhinha da mesma forma. Com a orelhinha no lugar, olha só como ficou. Caso você queira utilizar dessa forma, fica lindo também. Olha só que graça que fica. No meu caso, vou estar utilizando em formato de ursinho, então vou pegar o meu focinho. Você pode estar colando com cola de silicone ou com cola quente, tá? E vai colocar aqui, prestando bem atenção de não colocar na barra, né, do nosso chapéu. Então, você coloca na carreira de ponto alto, tá bom? Então, eu vou pegar minha cola quente, vou colocar, lembrando que você pode utilizar a cola de silicone também, tá? Então, pego o focinho, coloco a mão por baixo aqui do chapeuzinho, tá? Pra firmar melhor. E entre as orelhinhas eu vou centralizar e vou colar esse focinho, tá? Então, vou colocando, vou arrumando, tá? E vou segurar um pouquinho pra firmar esse focinho aqui na peça. E olha só como vai ficar com o focinho colado. Você pode estar costurando também, tá? Agora, com o olhinho com trava de segurança, esse é número 12, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, nessa carreira onde tá o focinho. Então, eu vou colocar um e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos de distância e coloco o outro, tá? Depois que você colocou, viu a posição que você acha mais confortável, achou mais harmônico, você vai virar a sua peça e vai ficar esse espino aqui na parte de dentro. Ana, não vai dar certo porque tem esse espininho do olho. Olha só que truque legal. Eu vou precisar de um isqueiro e vou fazer o truque de aquecer esse pino. Olha só. Então, eu vou aquecer ele, tá? Cuidado para não pegar no crochê. Depois que eu ver que está molinho, eu apago o fogo e vou apertar com a parte do isqueiro mesmo, tá? Aperto bem, bem firme mesmo, para ficar bem achatadinho nessa trava. E olha só como vai ficar aqui na parte de dentro do olhinho. Legal, né? De novo, olha só, o pino ele fica dessa forma. Então, eu vou aquecer e quando eu ver que está suficiente, eu aperto com o isqueiro mesmo, tá? Aperto e espero um pouquinho secar. Solto e ele vai ficar assim, bem achatadinho. Olha só que legal esse truque de colocar olhinho nessas peças, né? Chapeuzinho, bandanas, flâmulas e muito mais. Para dar um acabamento ainda melhor, é legal que você tenha um feltro. Então, você vai colocar um feltro, porque como a gente está fazendo peça para criança, então é legal que o quanto mais confortável, melhor. Então, eu vou colocar um feltro aqui da cor do chapeuzinho que você está fazendo, tá? No meu caso, eu não vou colar o feltro, mas aqui é uma ideia para vocês colocar e dar um acabamento bem legal. Você pode estar colando com a cola de silicone, tá bom? Tanto um tamanho maior ou um tamanho menor mesmo, só na parte do olhinho. Que ficou marcadinho, né? Que a gente fez essa queima. Então, você pode colocar um pedacinho, só a parte do olhinho, que dá super certo também. Após colocar o feltro, colar, esperar o tempo de secagem, como a cola de silicone demora um pouquinho, nosso chapeuzinho ficou prontinho. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa seu comentário, deixa seu like. Não esquece de se inscrever em todas as redes sociais das Linhas Corrente. E quando fizer seu chapeuzinho, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram, tá bom? Um cheiro bem grande e até a próxima aula!